Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elizabeth. Bom, vamos continuar hoje nosso estudo de Gênesis capítulo 2, tá bom? Então vamos orar aí, vamos começar orando, certo? Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas, né? E por ter a oportunidade de ler a Tua Palavra. Abençoa, Deus, esse estudo, né? Abençoa os nossos corações, né? A nossa mente, e nos ajuda a guardar a Tua Palavra no nosso coração. Né? Nos ensina, Deus, acerca de quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e fica conosco nesse momento. Amém. Amém. Bom, gente, vou ler aqui o texto, né? Então, Gênesis capítulo 2, se você tiver a sua Bíblia e acompanhe. Né? Ele fala assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tá bom? Esse aí é o capítulo 2, gente. Bom, vamos lá, né? Eu peguei aqui do estudo. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Peguei aqui do estudo, né? E eu vou ler aqui algumas coisas, fazer alguns comentários, tá? Aqui o autor, né, que é daquele blog que eu tinha comentado antes, que é o do Daniel Conejeiro, ele fala assim, né? Como o escritor de Gênesis teve conhecimento desse relato, já que os seres humanos ainda não existiam em parte dele, né? É claro que a única explicação para isso é considerar que Moisés recebeu essa revelação diretamente do próprio Deus. E por isso que o escritor de Hebreus diz que é pela fé que entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, né, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 3.
né? Então, portanto, a genuína fé é essencial para o correto estudo de Gênesis 2 e de toda a Bíblia Sagrada, né? Então, assim, Moisés, né, a gente entende que ele soube dessas coisas, né? Tomou conhecimento pela revelação divina mesmo, né? E assim, a gente crê pela fé, né, nessas coisas que foram dessa forma, né? Aí depois, aí que Hebreus também, né, confirma isso, né? Fala assim, diz que é pela fé que entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, né? Que tudo foi feito pela palavra, né? No capítulo 1 a gente vê isso, né? Que Deus dava ali, né, as ordens, né, para que se faça o homem, né? Enfim, a gente viu no capítulo anterior, né? Aí depois ele vai falar que nos 3 primeiros versículos há uma ênfase muito grande, né, nesses versículos acerca do término da criação, né? Que aí assim essa ênfase, né, que são as repetições, né, que ele vai falando no começo do capítulo de que Deus concluiu, né, a obra, que Deus no 6º dia concluiu toda a obra, né? E essa repetição, ela fica para firmar na nossa cabeça, né? Toda vez que a gente vê uma repetição assim na Bíblia, né, significa que Deus está querendo reforçar, né, aquela informação, né, para que a gente não se esqueça, né? Ou não só Deus, né, mas é que era um método também, né, naquela época de gravar, de memorizar, né, a palavra. Então, quando a gente vê assim algo repetitivo, né, que vou até ler aqui novamente, só pra gente entender aqui. Fala assim, ó: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera, né? Então aqui ele fala, é meio repetitivo assim, né, na fala. Então o autor aqui demonstra assim, né, que realmente Deus concluiu aquilo. Ele concluiu aquela obra, ela estava perfeita, né? Ela estava finalizada, não precisava fazer mais nada, né? E aí no 7º dia ele descansa, né? Ele para, simplesmente descansa, né? E aí aqui, né, que é o próximo ponto, né, que ele fala é a questão do descanso mesmo, né? Que fala assim: também é importante entender que a afirmação de que Deus descansou no 7º dia não significa que ele estava cansado, né? Então, assim, não fala que ele estava cansado porque ele havia feito a obra, né? Aquela obra da criação, né? Então, assim, ele simplesmente descansou, né? E aí fala assim: essa afirmação é mais um indicativo de que, de fato, Deus terminou completamente o seu trabalho da criação do mundo. Além disso, ao descansar no 7º dia, Deus estabeleceu um padrão para o ciclo de trabalho do homem, mostrando a necessidade do descanso, né? Mesmo sem estar cansado, né? Então é interessante ver isso, né? Que hoje a gente tem essa questão, né? Já a gente trabalha, né? E lógico, né? Muitas vezes a gente realmente precisa do descanso por estar cansado. Mas às vezes não, né? Às vezes é parar pra parar mesmo, né? Pra ter aquele momento, né? Pra fazer outras coisas, né? Não focar no trabalho, né? Que às vezes eu tava até conversando isso com uma amiga ontem, né? Que é interessante ver isso, assim, né? Que Deus parou e não é porque ele estava cansado que ele parou, né? Ele parou pra desfrutar da obra que ele tinha feito, né? E às vezes a gente precisa realmente parar, né? No nosso dia a dia pra desfrutar das coisas que Deus tem dado pra nós, né? Isso é importante, né? A gente vê em estudos, né, falando sobre esse tempo que a gente precisa para dormir, o tempo que a gente precisa, né, para parar mesmo, né, para, né, dar uma sossegada, né? E aí depois ele continua aqui falando assim: o capítulo 2 de Gênesis expressam de forma muito mais detalhada a criação do homem e da mulher em relação ao capítulo 1 de Gênesis, né? Então, assim, o que a gente vê é que o capítulo 1, ele dá um panorama, né, da criação, de todos os dias, o que aconteceu, cada dia, né, da criação. E no capítulo 7, parece que tem um foco específico aqui que Deus está querendo falar, né, que é a criação do homem e da mulher, né, de como era o lugar onde o homem e a mulher estavam, né. Então, assim, o capítulo 2 ele fica bem enfocado. Parece que é um capítulo que está começando novamente, né, porque aqui, ó, vou ler aqui o Gênesis 1, ele começa falando aquela questão assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí quando entra aqui em Gênesis 2, no versículo 4,
ele começa falando assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então fica parecendo assim que é um outro texto, né? Assim, que tá começando de novo. Mas na verdade é uma continuidade, né? Depois eu posso até deixar um link que tem falando sobre essa questão, né? Porque parece que foram 2 textos escritos por pessoas diferentes, né? E aí eu não vou entrar nessa questão, porque aí é muito acadêmica, assim, né? Mas eu vou deixar esse vídeo que chama um programa Evidências, né? E aí eles vão explicar, assim, bem detalhado essa questão, né? Porque, na verdade, assim, não são 2 começos, né? É o mesmo começo, só que o capítulo 2 aqui ele tá, né, falando especificamente da criação do homem e da mulher, tá? Mas de qualquer forma, se você quiser, né, saber mais, enfim, dessa parte, aí eu vou deixar esse vídeo. Aí aqui, vamos ver. Ele continua, capítulo 2, tal, criação do homem e da mulher, beleza. Aí tem uma questão aqui que fala de Gênesis, no capítulo 2, versículo 9, fala, né, do alimento, né? E eu achei interessante, assim, tem várias questões aqui, né, nesse capítulo 2, né? E aí uma das coisas que Deus faz, né, ele cria os alimentos, né, e ele dá o alimento, né, para o homem. Nesse momento aqui ele não está falando que os animais, né, poderiam ser consumidos, mas ele fala que toda árvore ali poderia ser consumida, né, no jardim. E eu achei bacana pensar nessa questão da alimentação por hoje, né, pelas coisas que a gente está vendo hoje, né. Hoje a gente tem uma alimentação bem ruim, principalmente, né, a gente que vive na capital, né, tem a questão dos transgênero que fala? Transgênicos, desculpa, transgênicos, né, dos alimentos transgênicos, enfim, não é só dos fast foods da vida, né, mas dos alimentos enlatados, né, de toda essa questão que não é bom para nossa saúde, né, e a gente vê que Deus fez tudo perfeito, criou as árvores, né, deu fruto de tudo para o homem poder se alimentar, né, e eu acredito que hoje a gente tem que ficar ligado nessa questão alimentar, né, porque é vida, né, muitas doenças que surgiram por conta de alimentos que o homem criou e que não alimentam, né, que é só um produto de consumo ali, né. Então, sei lá, me veio isso, assim, na hora que eu li essa parte, né, que Deus, né, deu ali a árvore, né, e os frutos ali para o homem poder se alimentar, né. Aí, que mais? Aí tem aqui o outro ponto, fala meio sobre o criacionismo, né. Ele fala que em Gênesis 2, o escritor retrata Deus como um mestre artesão no processo de criação de sua obra de arte, a qual ele dá vida, né. Então, assim, Deus, ele é como um artista, né, que cria, né, que criou todas as coisas e além de criar, deu vida para elas, né. Assim, ele diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. A expressão soprou é uma figura de linguagem que representa a atividade criadora do Espírito de Deus. Como resultado, o homem passou a ser alma vivente, né? Então, assim, Deus fez, né, criou ali o homem e deu vida para ele, né? Ele deu o sopro, né, que é fazer com que aquilo que a princípio era um objeto, vamos dizer assim, né, passasse a ter uma alma, ter uma vida ali, né. E aí depois fala, esse versículo também derruba qualquer tentativa de conciliar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico. Gênesis 2:7 diz que o homem passou a ser alma vivente. Perceba que o texto não diz que um ser vivente se tornou homem. Não houve um processo de evolução. O texto bíblico claramente afirma que o homem não é formado de vida pré-existente. Além disso, distintamente de todas as outras criaturas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, é interessante ver isso, né? Porque em determinado momento, no capítulo 1, né, ele vai falar assim, quando ele cria o homem, que ele fala, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Então, o homem tem, né, algo especial, né? Algo que é semelhante ao Criador, né? Especificamente semelhante ao Criador,
né? E aí entra essa questão aí do criacionismo, né? A teoria da evolução aí que muitos, né, têm falado, muitos cientistas, né? Mas aqui a gente crê que o homem ele não evoluiu, né? Deus criou o homem e soprou vida nele, né? Então ele foi criado de fato, né? Aí depois, um outro ponto aqui que eu coloquei, que eu me lembrei, na verdade, de um estudo que logo que eu entrei na igreja, né, pra quem não sabe aí, né, eu frequento a igreja metodista, e eu lembro que das primeiras aulas, assim, que era o Pereira e a Tereza que dava pra gente, ele estava falando sobre a questão, né, do jardim, né, da preparação que Deus tinha feito, e eu achei legal, assim, comentar isso, né, que foi como se fosse um exemplo, assim, né, pra gente entender o cuidado de Deus com o homem, né. E aí ele colocou essa questão, assim, né, tipo, um pai e uma mãe, quando está esperando, né, o seu bebê chegar, ele deixa tudo pronto ali, né, ele arruma um quartinho, né, arruma todas as coisas para que aquele bebê possa vir e possa ter, né, conforto, né, ter um cuidado ali sobre a vida daquela criança que vai vir, né. E aí ele fala da questão do jardim, né, que Deus quando criou todas as coisas, ele criou e colocou o homem num lugar muito legal, né, porque aqui fala que Deus colocou o homem, né, Deus plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem, né, então assim, Deus também teve esse cuidado, né, ele não simplesmente criou todas as coisas e soltou o homem lá no meio do mato, né, no meio do mundo e falou, vai, né, se vira. Não, né, o jardim é um lugar pensado, né? Se a gente parar para pensar assim, quem faz, né, um jardim, quem cria um jardim, normalmente a pessoa tem todo um cuidado, né, para colocar uma planta ali, para fazer algo ali, né? Então, todos os espaços do jardim, eles são pensados, né? Não é uma coisa assim aleatória, né? Então, eu achei legal isso de pensar o cuidado que Deus teve, assim, sabe? De colocar o homem no jardim, né? Ele criou o jardim e colocou o homem lá dentro. Né, que era um lugar agradável, né? E aí continuando aqui, né? Que no meio desse jardim, né? Também teve uma questão aqui que Deus colocou duas árvores nesse jardim, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E Deus meio que dá uma ordem, né? Pro homem, assim, olha, você vai poder comer do fruto de todas as árvores. Só que a árvore da vida e a árvore do bem e do mal você não vai poder comer, né? Então ele deu uma instrução ali muito clara e objetiva para o homem, né? Não tinha dúvidas de que ele não podia fazer aquilo, né? E aí eu achei interessante, né, que essa questão assim da árvore da vida especialmente, eu achei um versículo que está em Apocalipse 2:7. Deixa eu ler aqui para vocês. Que fala sobre a árvore da vida. Na verdade, assim, tem outros versículos, tá? Que eu achei que fala sobre a árvore da vida. Mas de comer, né? Comer efetivamente, é só esse versículo que fala. Então é Apocalipse 2:7, fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, né? Então tem alguma coisa aí nessa árvore da vida, né? Que a gente ainda não sabe, né, o que é de fato, né, a gente, quando, sei lá, que a gente chegar lá no céu, a gente vai saber o que é isso, né, e, enfim, é só um parênteses. Aí aqui, no próximo ponto, deixa eu ver, Deus testou a obediência do homem, tal, a árvore da vida. Aí depois ele vai falar aqui que Gênesis 2:18, né, ele enfoca diretamente a criação da mulher, né. Gênesis 2:18 mostra simplesmente o processo de criação de um modo mais detalhado, né, nesse caso da criação da mulher. E aí um ponto assim bem interessante é que Deus criou a mulher como auxiliadora idônea do homem, né. E aí eu peguei aqui pelo dicionário o que significa auxiliadora e o que significa idônea, tá? Então, auxiliadora significa assessora, colaboradora, que auxilia, que presta assistência, ajuda, assistente, auxiliante,
profissional com funções secundárias dentro de uma empresa, auxiliar ajudante. Né? Então aqui parece que a mulher ficava em segundo plano, né? Quando a gente vê esses significados aqui, né? Mas aí quando a gente vê que a mulher era auxiliadora e idônea, vamos ver o que significa idônea. Né? Idônea significa que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina, que está apto ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas, etc. Competente, que expressa confiança, moralmente adequado, honesto, íntegro. E aí um termo jurídico, né, que possui o necessário para ocupar ou para tomar posse de certos cargos. É apto, né, então a parlamentar idônea. Né? Então, o que a gente está vendo aqui, que a auxiliadora idônea era uma pessoa que era totalmente capaz. Opa, deixa eu arrumar aqui. Uma mulher, né, era um ser criado por Deus totalmente capaz de auxiliar o homem. Então, assim, a gente vê que a mulher, ela, nesse caso aqui, ela não está abaixo do homem, né? Ela foi criada a partir do homem, mas Deus criou ela totalmente apta para fazer as mesmas coisas, né? Ter ali vamos dizer assim, mentalmente, né, condições, né, de fazer a mesma coisa que o homem, né? Lógico que a mulher e o homem, eles têm, né, funções diferentes, né? A mulher, ela tem a capacidade de procriar, o homem tem a questão da força, né? Mas intelectualmente, essa é a palavra, eu estava esquecendo. Intelectualmente falando, a mulher, ela tem as mesmas capacidades que o homem, né? Então, assim, Deus viu, né, criou todas as coisas e viu que, assim, não dava para o homem conviver, né, que um animal não podia conversar com o homem ali, né, aparentemente. Então, o homem precisava de alguém que ele pudesse compartilhar as coisas, que pudesse ter ali uma capacidade semelhante à dele, né. Então, assim, a gente vê que não tem distinção para Deus aqui da mulher e do homem, né. Que os dois têm a mesma importância, têm as mesmas características ali intelectuais, né, capazes, né, os dois são capazes, tá. E para terminar, né, fala que Gênesis 2 termina com a dádiva do matrimônio. No capítulo 1 de Gênesis, ao falar da criação do homem e da mulher, o foco está em sua sexualidade, expressando sua capacidade de procriação, que está em Gênesis 1, 26 e 27. Né? Então, nesse capítulo 1, ele fala especificamente da procriação, né? Então, ele fala que criou o homem e a mulher, né? E aí ele fala para que eles povoem a terra, né? Então, está falando especificamente da procriação. E já em Gênesis 2, 25, o foco está no relacionamento social, né? Então, marido e esposa devem construir o seu próprio lar. Aí ele dá o versículo aqui, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, tá? Então, né, em termos aqui do estudo, é basicamente isso, né? Então, a gente vê que Deus fez aí o homem e a mulher, criou todas as coisas, colocou o homem no jardim, né? O homem e a mulher no jardim, deixou eles num lugar especial, né? Então, Deus tem esse cuidado com as nossas vidas, né? Então, eu acredito que com relação a essa parte do estudo, não tem muito mais o que falar, né? Aí eu queria só deixar uma curiosidade, né? Que é aquela curiosidade extra-bíblia, né? Que é sobre Eu estava vendo um vídeo, né, recentemente. Na verdade, isso não é uma notícia recente, né? É uma notícia que já tem aí, se eu não me engano, foi 2015 que começaram a criação de um robô, né? E aí o robô não é uma questão nova para ninguém, né? A gente sabe que o homem tem realmente, né, desenvolvido muita tecnologia, mas o ponto aqui que me chamou a atenção é que o robô que eles criaram é um ser humano, na verdade, né? Tem uma forma de uma mulher, então ela tem todas as características, aí depois vocês procurem aí, né, os vídeos, e ela chama Sofia, esse robô, né? E sei lá, eu achei muito estranho, assim, né? Quando você vê as entrevistas e tudo, né? Não sei, ficou bem estranho, assim, né? O homem quer criar as coisas, né? Que nem eu tava falando no capítulo 1, daquela parte da lua artificial. E aí agora a gente vê aí o homem querendo criar outra coisa semelhante àquilo que Deus criou, né? Parece que assim, para competir, né, com aquilo que Deus fez, né? E um outro ponto também que eu achei interessante é que na Bíblia, né, fala que
Deus criou primeiro o homem, né? E aí no caso do robô, eles criaram primeiro uma mulher, né? Então eu achei interessante, assim, né, ver, porque parece que a ciência está sempre querendo contrapor, né, com aquilo que a palavra fala, né? Mas enfim, né? Aí assim, é muito estranho, gente. Tem uma parte lá de uma entrevista que o cara que criou, né, o rapaz que criou o robô e o entrevistador, e aí ele fala assim, você vai querer dominar o homem ou exterminar o homem, uma coisa assim. Aí ela fala que sim. Então assim, eu não sei, né, qual que é a intenção aí deles estarem querendo criar, né, uma coisa semelhante ao homem, e que a gente sabe que hoje, né, a tecnologia ela tem capacidade de colocar dentro de um computador muita informação, né, a internet, e aí estão criando algo que vai superar o homem, né? Enfim, né, oremos então, né, sobre essas coisas, que Deus nos abençoe. Né, não sei se isso vai ser algo bom ou não, né, a gente fica aí com o pé atrás, mais uma vez. Mas é isso, gente, Gênesis capítulo 2, tá bom? Então, próximo capítulo aí a gente vai ver aí, já começar a ver a novela Adão e Eva, as coisas que vão acontecer aí conforme eles, né, começarem a tomar suas próprias atitudes, né? A gente vai ver aí como que o homem começa a agir, né? E aí começa uma novela mesmo, né? Mas é isso, gente. Até a próxima, então, tá? Vamos que vamos. Beijo.